Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob, um aliado de primeira hora de Bolsonaro. Acabou complicando o ex-presidente e também o presidente do partido. O Valdemarzão da Costa Neto, aquele do mensalão, foi preso, inclusive, agora virou líder dos conservadores e da direita. É cada uma, viu? Então eu vou trazer um vídeo de um aliado que é governador de um estado importante, falando algo meio que confessando, meio não, né? Confessando algo gravíssimo, mas muito grave mesmo, relacionado a Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto. E falarei também do Caiado, governador de Goiás, que mandou um recado para o Bolsonaro numa tentativa de acalmar a relação entre os dois, que vem aí, né, numa relação cada vez mais turbulenta desde 2020, se agravou muito em 2024 por conta das eleições lá em Goiânia. Eu vou explicar tudo, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda o joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Não sei se todos se lembram ou sabem, mas Bolsonaro está proibido de conversar com Valdemar da Costa Neto e outros investigados em aí algumas ações. Agora ambos já são indiciados pela tentativa de golpe e tudo mais. Então a gente tem que entender que essa proibição visa o quê? Proteger a própria investigação para que eles não combinem algumas coisas e tudo mais. E aí o governador de Santa Catarina, o tal do Jorginho Melo, foi participar de um programa lá na Jovem Pan. E na maior descontração do mundo, tranquilo, rindo, acabou confessando algo que o Moraes, ministro do STF, certamente não deve ter gostado, porque claro que isso aqui já chegou até o Moraes. Vamos aqui assistir e ver a gravidade do que disse o governador de Santa Catarina. Ele está amargurado agora porque o ministro Alexandre proibiu deles conversarem. Então eles estão num lado, lá tem o diretor nacional em Brasília, e daí o Valdemar arrumou uma sala, quando o presidente Bolsonaro está lá no escritório, lá no outro lado de uma outra praça, mais de 200 metros, para não conversar. Ele está entristecido com isso, né? E o nosso presidente Valdemar conversa muito com o presidente Bolsonaro, que é o presidente de honra, né? Espero que daqui um pouquinho eles possam conversar na mesma sala, né? Para se ajudar ainda mais. Conversa muito com o presidente Bolsonaro, Ele está amargurado. Olha, como é que é, Jorginho? Então quer dizer que quando o Bolsonaro está em Brasília, o Valdemar fica numa sala no outro lado, a 250 metros de distância, mas que o Valdemar e o Bolsonaro conversam muito? Que conversa é essa, rapaz? Né? A proibição não é porque eles não possam conversar pessoalmente, eles não podem manter contato. Não interessa se é via WhatsApp, se é por telefone, se é por mensagenzinha, né, em qualquer outro aplicativo ou forma, não pode ter contato. E aí o Jorginho Melo diz com todas as letras, então, que eles conversam e muito. Meu Deus do céu! Então, realmente assim, eu nunca duvidei. Eu sempre achei que de fato eles conversavam aí de alguma forma ou outra. Lembrando que eles também não podem conversar a partir de terceiros, não pode ter, não, peraí, então vamos ter aqui 3 pessoas, né? O Bolsonaro, o Valdemar, temos no meio, e aí você fica, manda recado, fala pro Valdemar, e o Valdemar fala pro Bolsonaro. Então, tem que tomar cuidado com essas questões todas. Agora, é assustador, de alguma forma, ver a inocência do governador de Santa Catarina falando isso aqui tranquilamente. Certamente o Valdemar não deve ter gostado do Bolsonaro, porque isso aqui complica a situação dos dois. E eu não duvido que o Moraes, inclusive, chame ali eles para prestar algum esclarecimento em relação a isso aqui. E certamente o Valdemar e o Jair vão negar. Bom, pessoal, é o seguinte, quem acompanhou aqui os vídeos do canal no ano passado viu a guerra aberta entre Bolsonaro e Caiado, que é o governador do estado de Goiás. As coisas foram piorando nesse ano, principalmente com a candidatura ou
a suposta, chega a ser engraçado, né? Suposta candidatura do cantor Gustavo Lima à presidência da República. Gustavo Lima é amigo pessoal do Caiado. E aparentemente o Caiado levantou bandeira branca, falou: opa, peraí, eu não tenho nada a ver com isso, é o que vai dizer que é uma matéria. Que Caiado fez chegar a Bolsonaro, que não é a pessoa por trás da candidatura de Gustavo Lima. Aliás, Caiado também não bota fé que o sertanejo vá levar em frente seu suposto plano. E diz a matéria que o Bolsonaro acreditou. O ex-presidente havia achado, conforme informou a coluna, que o governador de Goiás era o grande mentor da candidatura de Gustavo Lima, com o objetivo de ficar menos em evidência. O raciocínio se sustentava na suspeita de Caiado de que sua condenação por abuso de poder político teria sido motivada eleitoralmente para prejudicá-lo na corrida presidencial. Só lembrando que o Caiado, neste momento, está inelegível, né, nas próximas eleições, porque foi condenado por abuso de poder eleitoral, porque fez lá uma reunião, um almoço com o candidato Sandro Mabel, que inclusive foi eleito, né, prefeito de Goiânia, e aí por conta de ter usado o espaço ali do Palácio do Governador para essa reunião, isso caracterizou, segundo a Justiça Eleitoral do Estado de Goiás, o abuso de poder, mas o Caiado vai recorrer e eu acho que vai reverter, eu acho que em breve aí ele vai ter os seus direitos políticos devolvidos. Mas neste momento ele está inelegível. E o que o Bolsonaro achou? Que, lançando o Gustavo Lima, o Caiado ficaria poupado, digamos assim, da artilharia dos possíveis adversários para 2026. Porque é o seguinte, todo mundo que se lança a uma candidatura presidencial passa por um processo de fritura de quem... E é assim, de quem está no mesmo lado, né? Vamos pegar aqui no lado da direita. Você teve a pré-candidatura do João Dória, governador de São Paulo e tal, que foi aliado do Bolsonaro lá em 2018. Lembra do Bolsodória? Pois é, por pouco o Dória não perde aquela eleição, né, para o Márcio França, que hoje é ministro do governo Lula. Uma diferença pequena, e o Bolsodória fez diferença a favor do Dória na ocasião, por conta daquela onda Bolsonaro e tudo mais. E depois o Dória, quer ser candidato à presidência. Então ele vai se afastando do Bolsonaro, coloca o seu nome à disposição do próprio partido, naquele estilo do Dória e tal, muito marketing, muita pompa, muita propaganda, e começou a dar certo. De outro lado, os aliados do Bolsonaro falaram: opa, peraí, não vai crescer na direita não. E o gabinete, chamado Gabinete do Ódio, bolsonarista, partiu para cima com tudo do Dória, derreteu o Dória, no caso deles ali, com muito ataque, e tem muitas piadinhas, calça apertada, não sei mais o que. Aconteceram, né, outros ataques, né, de outros candidatos, tipo o Datena também passou, e colocaram o Datena, e aí critica daqui, ataca dali, né, sufocaram a candidatura do Datena. Teve o Mandetta, que quando sai do Ministério da Saúde, tô lembrando aqui de alguns de cabeça, nem tá no roteiro aqui não. Então, o Bolsonaro tenta manter a hegemonia no campo da direita e parte para cima de qualquer nome que tenta crescer nesse campo sem a sua bênção, digamos assim. E o Caiado tem tentado. E se ele fica na vitrine aqui, ele vai levar pedrada. Então, segundo algumas especulações, o Gustavo Lima seria o candidato colocado pelo Caiado, mas meio que para proteger o governador de Goiás desses ataques, para deixar para acontecer mais lá na frente. Não sei se vai dar certo, se não vai, como é que vai ser, se eles estarão juntos ou não em 2026. Tem muita coisa para acontecer daqui até lá. A matéria vai até lembrar, inclusive, que essa relação veio entre Bolsonaro e Caiado, ela se estremeceu em 2020, já na pandemia, porque o Bolsonaro é negacionista. O Caiado, você pode ter 1000 críticas, eu não concordo com tudo que o Caiado fala e faz e já fez, mas vamos ser corretos aqui, honestos. O Caiado fez a coisa correta na pandemia, até porque ele é médico, então ele respeitou a ciência na ocasião, e o Bolsonaro não. Então a lei já deu uma estremecida. E em 24, o Bolsonaro apoiou um nome de um candidato lá em Goiânia e o Caiado lançou outro. O Bolsonaro apoiou o tal do Fred e o Caiado apoiou o Sandro Mabel, que foi eleito. E foi realmente uma campanha muito pesada por lá, e o Caiado venceu esse embate contra o Bolsonaro. Então a relação está meio estremecida, aí o Caiado lança o nome dele à presidência, o Bolsonaro fala que quer ser candidato. Então vamos ver o que vai acontecer aqui nos próximos episódios nessa relação Caiado-Bolsonaro.
Pessoal, isso aí é um vídeo novo no canal Cineminha, a gente divulgou aqui e olha, tá muito bacana, se você não viu, vale a pena, que é sobre um filme japonês aí de cortar o coração, que fala sobre ali episódios da Segunda Guerra Mundial. O filme se chama Túmulo dos Vagalumes, é um clássico de 88, talvez você já assistiu. Se não assistiu, bora lá assistir o vídeo do canal Cineminha. E se já assistiu o filme, assista também um vídeo, deixa lá a sua opinião, se concorda com ele, se não concorda, a sua participação lá é sempre muito importante. O link tá aqui no primeiro comentário fixado neste vídeo. Bora dar essa força no canal Cineminha, que é o canal do meu filho Fábio Jacob e do seu amigo Davi Guerra. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!